Jonas, capítulo de número 3. Amém. Eu quero só que o climão não se estabeleça por muito tempo. Se você vê que se estabeleceu o climão, ajude alguém, fala, não desmaia. Amém. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1 diz: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu paro aqui. A palavra de Jonas, de Deus para Jonas, está vindo pela segunda vez. O que significa para nós que entendemos que então houve uma primeira. Só que para ter uma segunda vez, é porque a primeira não foi correspondida. Você concorda comigo? Porque talvez, inclusive já conhece o texto. E eu me lembro de algo muito pedagógico chamado mãe. O que uma mãe diz para o filho? Eu não vou chamar pela segunda vez. É nesse momento que a vida passa como um filme na frente dos olhos, que você entra em crise. Meu Deus, agora a morte vai me alcançar. Só que é interessante porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus está chamando ele pela segunda vez. E quando Deus chama ele pela segunda vez, Deus já fez tudo o que era para ser feito, para que ele tivesse tão assustado que não precisasse da terceira. E eu vou te explicar melhor. Olha só, Deus chamou Jonas pela primeira vez. Na primeira vez, a palavra de Deus para Jonas foi: Jonas, vá para Nínive e pregue contra aquele povo, pois o seu pecado subiu até mim. Então Deus, quando chama Jonas, ele convoca Jonas para viver algo diferente do que ele estava vivendo. A missão é desafiadora. É uma missão que depõe contra a própria cultura, contra o próprio desejo de Jonas. Porque o que Jonas queria mesmo era que Nínive explodisse. Só que lá no final do texto de Jonas, você vai entender o porquê Jonas não queria ir. E a palavra é: porque Deus se arrependeria do mal. Jonas entendeu que se ele vai para lá e prega a destruição, o povo iria se arrepender e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus olharia e diria, não vou destruir mais eles. Então Jonas, para não dar a oportunidade para o povo, prefere não ir. É interessante porque olhar pela perspectiva que Deus está te dando uma palavra aonde Ele vai destruir o teu inimigo e você não vai, irmão, pelo amor de Deus. Imagina você na sua empresa, onde você está, e tem alguma pessoa que te persegue, que você não suporta, e Deus te dá uma palavra. Diga a ela que eu vou tirar ela da terra. Irmão, ia ter gente que não ia esperar nenhum amém. Ele ia correr na pessoa, ia mandar nos grupos de WhatsApp dizendo: Deus falou que vai pegar. O ser humano é assim. Agora, porque Jonas sabia que se assim o fizesse o povo se arrependeria, ele opta em não ir. Só que aí que está, não é só não ir, ele escolhe o oposto da direção que Deus está dando. Eu estou só refrescando a tua memória. Ele escolhe o oposto da mensagem, ele escolhe o oposto do destino. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele desce até um porto em Jope e pega uma embarcação e vai para Tarsis. Então entenda que aqui começa o problema de alguém que sabe o que Deus deseja, mas escolhe o caminho contrário. Que sabe o que Deus tem, mas opta pelo caminho contrário. E eu vou te dizer de uma maneira muito objetiva: nós somos assim. A maioria de nós sabemos muito do que Deus tem, mas não vivemos porque escolhemos o caminho contrário. E se o problema da mensagem é desobedecer, para desobedecer precisamos saber a ordem. E a pergunta que eu me fiz foi: Deus, como que eu vou falar para uma geração, para uma multidão de pessoas sobre desobedecer uma ordem, se tem gente que nem sabe qual é a ordem que Deus deu? Concorda comigo? Que para desobedecer você precisa saber a ordem. Para você desobedecer você precisa saber o teu propósito. Isso é uma loucura. E foi a pergunta que eu me fiz. Deus, eu falo para pessoas que não sabem o que o Senhor quer para elas. E aí Deus falou comigo rapidamente: essas pessoas não estão desobedecendo, estão perdidas. Eu vou melhorar. Não me leve a mal. Elas estão perdidas e eu não sei o que é pior. Talvez pedagogicamente é o que desobedece, mas o que está perdido
Ele vai ser encontrado pela circunstância e nem vai saber o porquê está dando tudo tão errado. E normalmente o perdido é aquele que nunca perguntou. Normalmente o perdido é aquele que nunca se interessou pela vontade de Deus. Ou pelo contrário, ele tentou encontrar a vontade de Deus, mas como a vontade de Deus não combinou com a sua vontade, ele preferiu dizer que não foi Deus que falou com ele. E a gente é assim. Deus, o Senhor quer isso para mim? Deus diz não. Aí você diz, que pena, Deus não falou comigo. Esses dias eu estava contando um testemunho. Me lembro quando trabalhava na emissora de rádio da nossa cidade, e uma mulher do ciclo de oração, e aquelas mulheres perigosas, aquelas mulheres do coque, que você olha e diz, meu Deus, abaixo de 1,60 m, coque. E ela olhou para mim e disse, Deus mandou te dizer que a rádio, você será tirado de lá. O sangue de Jesus tem poder. Orei 7 anos para trabalhei 7 anos, orei a vida para trabalhar. Depois que Deus me deu aquela imagem, eu me lembro que eu amava aquilo, e aí Deus de repente disse que não é. O que eu pensei? Carnal. Porque a loucura da nossa vida é desobedecer por, obviedades das nossas próprias escolhas, ou descredibilizar a palavra de Deus porque ela não combina com aquilo que foi planejado por nós. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim, Deus, maneiro o que o Senhor planejou para mim, mas o que eu tenho é muito mais inteligente. Irmão, por isso que eu entendo que só Deus para guardar a gente mesmo. Porque tem que ter muita misericórdia e muita paciência com a gente. Só que aí Deus, Ele é incrível. Jonas foge. Jonas não quer ir. Jonas pega e vai para outro lugar, ele vai para Nínive. E aqui começa o problema. Porque na cabeça de Jonas, ele vai conseguir se esconder de Deus mais uma vez.